Olá pessoal, tudo em paz? Bom, a nossa aula de hoje vai abordar três temas. O tema da liberdade, o tema da abertura ou transcendência como característica da pessoa e, por último, o tema do homem como imagem de Deus. O tema da liberdade, na verdade, é uma complementação da aula passada, em que nós vimos algumas características do ser humano numa perspectiva mais interna, certo? Mais íntima, e depois algumas características, hoje veremos algumas características do ser humano numa perspectiva de abertura ou de transcendência, de saída de si mesmo, e a gente complementa com uma última característica da pessoa, que seria o homem como imagem de Deus, tá certo? Bom, para complementar a aula passada, vamos abordar agora o tema da liberdade. A primeira característica que eu quero destacar quando a gente fala de liberdade é a liberdade como autodeterminação. E aí, nesse sentido específico, a liberdade ela é compreendida a partir da palavra autonomia. Eu sou um indivíduo autônomo quando eu dito o porquê, eu dito para mim mesmo o porquê de eu estar agindo de determinada forma. Eu não vou simplesmente agir porque todo mundo diz que eu tenho que fazer assim. Quando eu escolho entre uma opção A, B ou C, aliás, entre opções A, B ou C, eu estou sendo livre. Mas eu muitas vezes posso estar escolhendo A em vez de B, em vez de C, não porque eu mesmo fui o movente dessa ação ou dessa escolha, mas porque eu vi que todo mundo estava escolhendo A, então por que eu vou fazer diferente do restante do grupo, tá certo? Então, quando eu faço esse tipo de atitude, quando eu tomo esse tipo de atitude de escolher A porque todo mundo está escolhendo, simplesmente porque todo mundo está escolhendo, eu estou usando a minha liberdade? Estou, mas estou usando de forma muito limitada, muito aquém do que essa característica humana pode dar ao ser humano. Quando é que eu uso o máximo da minha liberdade? Quando eu sou capaz de escolher algo porque eu fui o movente interior dessa atitude, entende? Então, eu parei para refletir, eu pensei sobre isso e decidi, não, realmente a melhor escolha é A e não B ou C. Só para explicar a diferença. A autonomia não é ser do contra, não é porque todo mundo está escolhendo A, então eu vou escolher B ou C, porque eu não posso escolher como todo mundo escolhe. Não, vai depender da sua reflexão sobre aquela escolha que você tem que fazer. Se depois de refletir a respeito daquilo, você entender que é melhor escolher a questão não é se todo mundo está pensando ou não daquela forma, a questão é se você está pensando daquela forma. Se você escolheu aquela atitude, não importa se todo mundo está escolhendo A, porque você não seguiu todo mundo, você não seguiu a manada, certo? Você seguiu a sua reflexão àquele respeito. Isso é autonomia e isso é autodeterminação, que seria um sentido mais pleno da liberdade, tá certo? Na perspectiva de livre-arbítrio. Porque existe uma outra perspectiva de liberdade muito importante, que é a perspectiva da liberdade política, por exemplo. Que aí seria a liberdade de você ser capaz de expressar o que pensa. Todo ser humano é um ser capaz de compreender o mundo e ele tem sede de poder compartilhar aquilo que pensa. Então, poder compartilhar o que pensa, dizer a sua compreensão do mundo e também poder participar das decisões da vida pública, essa é uma outra dimensão da liberdade, a liberdade política, mas esse não é um assunto para essa aula especificamente, vamos trabalhar isso um pouco mais à frente, mas numa perspectiva de livre-arbítrio, a liberdade tem a sua plenitude quando nós somos capazes de autodeterminação, somos capazes de autonomia. Mas um outro aspecto da liberdade que eu quero destacar é que, por mais que eu me autodetermine, por mais que eu seja autônomo, a liberdade tem também os seus condicionamentos, tá certo? Tem as suas limitações, digamos assim. Então, não é simplesmente porque eu quero voar, porque eu vou sair pulando da janela. Então, isso não eu não sou livre contra a lei da gravidade, eu não sou livre contra as determinações físicas, tá certo? O ser humano, enquanto ser vivente no mundo, ele tem limitações, ele tem condicionamentos. Ele tem condicionamentos à sua liberdade, tá bom? Então existem vários condicionamentos que eu posso conviver
e que eu posso superar e outros não. E aí eu vou, por exemplo, superar essa dificuldade. Eu quero voar, mas eu tenho a lei da gravidade que me dificulta. Então eu vou com a minha liberdade, vou estudar, aí vou criar a asa delta, vou criar o avião, enfim. Criar formas de poder superar essa lei da física através de outras leis da física. Vou criar um balão, por exemplo. Isso é uma forma de você não se prender a uma determinação. Mas aquela determinação ela existe, eu não tenho como negá-la, certo? Eu posso de alguma forma superá-la, mas não tenho como negá-la. Agora existem outros condicionamentos que é importante que eu consiga superar. Por exemplo, o condicionamento da moda, tá certo? A moda é um tipo de condicionamento que às vezes se impõe às pessoas e que fere a minha liberdade. Então esse tipo de condicionamento eu preciso realmente negar, de fato negar. Claro que eu não vou, a forma com que eu vou negar esse condicionamento precisa ser pensado. Eu não vou também me excluir completamente do grupo que eu faço parte por conta disso, mas eu preciso saber determinar limites, até onde eu posso submeter as minhas decisões à moda, ao que todo mundo faz. Sem ferir as pessoas, eu tenho que ter a liberdade de dizer, olha, eu não gosto disso, isso aqui não é minha praia, enfim, não importa se está na moda. Então existem determinações que eu simplesmente posso negá-la, como essa, posso negá-las, como essa questão da moda. Existem outras que eu não tenho como negar, a gravidade vai estar ali presente aqui na Terra, não tem para onde correr, eu posso no máximo me adaptar, eu vou criar um balão, enfim. Mas só para lembrar que a liberdade do ser humano nunca é uma liberdade absoluta. Ela convive com condicionamentos e eu preciso saber como lidar com esses condicionamentos. A liberdade pode ser condicionada, por exemplo, pela ignorância. Às vezes eu uso pouco a liberdade porque eu não conheço determinadas situações, eu não reflito sobre determinadas situações. Então, quanto mais eu reflito, quanto mais eu penso, quanto mais eu olho o que está acontecendo ao meu redor, olho o que está acontecendo na sociedade, busco compreender a profissão que eu vivencio, que eu quero vivenciar, mais chances de viver a minha vida profissional, por exemplo, eu tenho de viver com liberdade, tá bom? Então, uma forma de você ampliar a sua liberdade é buscando conhecimento também. Então, mais uma vez eu repito, eu estou reforçando essa questão de que a liberdade ela não é simplesmente algo dado, algo posto na vida humana. Nós nascemos com essa capacidade da liberdade, mas nós precisamos desenvolvê-la, nós precisamos conquistá-la no dia a dia. E uma das formas de conquistar a liberdade é exatamente buscando cada vez mais conhecimento, e um conhecimento não puramente técnico, um conhecimento crítico, que nos faça refletir. Será que é assim mesmo? Será que é como todo mundo diz? Isso a gente só consegue se a gente parar um pouco para pensar antes de agir. Não agir simplesmente por impulso ou porque a moda está dizendo que tem que agir assim. Tá certo? Então vamos para frente. Uma última questão da liberdade que eu quero destacar é a liberdade enquanto dom e graça de Deus. Na visão cristã, a liberdade faz parte do modo com que Deus pensou o mundo, com que Deus pensou o homem. Então ele dá ao homem a liberdade, mas que ao mesmo tempo é uma tarefa, ela exige uma responsabilidade. Por quê? Como já foi dito em outro momento, a liberdade ela sempre anda casada com a responsabilidade. Se eu sou livre, as consequências dos meus atos são imputáveis apenas a mim e não aos outros, tá certo? Então, essa característica que eu destaco, né, da liberdade enquanto dom e graça de Deus, né, para que eu possa fazer o que quiser com ela. Eu preciso fazer o que quiser, mas ciente das consequências das minhas atitudes, porque eu sou responsável por elas, tá certo? Bom, encerrado esse tema da liberdade, que aí fecha as características do ser humano, da pessoa, numa perspectiva mais interna e íntima, a gente vai passar para as características da pessoa numa perspectiva mais externa, de abertura do ser humano. E aí, o que nós chamamos de transcendência seria basicamente a saída de si mesmo. Quando eu falo saída de si mesmo, não é que eu vou negar a mim mesmo, mas o ser humano ele tem uma dimensão de interioridade
em que ele, por exemplo, a reflexão é a dimensão interior, então é preciso alimentar também a sua interioridade, mas eu não posso ficar fechado na minha reflexão e nunca mais sair. A reflexão, a interioridade é um passo que me ajuda a me lançar no mundo, para tomar atitudes concretas no mundo. Então, o segundo passo da vida humana é a exterioridade. E aí a gente usa a terminologia, tanto na filosofia quanto na teologia, da transcendência. E a transcendência tem 3 níveis. Primeiro, a abertura ao mundo. Segundo, a abertura aos outros. E terceiro, a abertura a Deus. Bom, vamos começar pela abertura ao mundo. Essa abertura ao mundo quer dizer que o ser humano ele vive necessariamente em um mundo, em um contexto mundano, certo? A gente não vive no paraíso ou numa bolha sozinhos. Nós, quando nascemos, nós já somos inseridos em um mundo que tem características físicas, que tem valores culturais, que tem demandas materiais, tá bom? E eu necessariamente estou sempre me relacionando com o mundo, às vezes até inconscientemente. Por exemplo, agora eu estou respirando, todos nós estamos aqui respirando. Essa é uma forma clara de como nós nos relacionamos com o mundo, enquanto nós estamos sempre em intercâmbio e com trocas em relação ao mundo, um metabolismo, digamos assim. A alimentação, por exemplo, é uma questão de troca. Eu recebo algo da natureza, eu devolvo algo da natureza. Na respiração eu consumo o oxigênio, depois eu jogo para o gás carbônico, tá bom? Existe uma troca contínua entre nós, seres vivos, e a natureza como um todo. Então, a vida humana é sempre uma troca com o mundo, está sempre relacionada com o mundo. E aí, tanto a filosofia quanto a teologia apontam para a importância de pensarmos essa relação de modo cada vez mais saudável, tá certo? Eu preciso fazer uma relação com o mundo de uma forma que seja saudável para mim e que seja saudável também para o mundo. Porque a minha vida depende dessa relação, tá certo? Primeira questão que eu tenho que estar atento é que a minha vida depende da relação com o mundo. Então eu preciso ter uma relação com o mundo saudável, uma relação equilibrada, tá certo? Então, eu estava falando da alimentação. Pode ser uma relação com o mundo que pode me fazer mal, se eu me alimento sempre de coisas ruins, ou posso até me alimentar de uma coisa boa, mas em excesso, isso pode me atrapalhar. Ou eu posso atrapalhar a alimentação dos outros quando eu coloco agrotóxico demais, ou coloco um agrotóxico que vai fazer muito mal para as pessoas, que existem níveis, né, gradações de agrotóxicos. Então eu preciso ter uma relação equilibrada com o mundo, eu preciso ter uma responsabilidade com os meios naturais. Por quê? Porque os meios naturais são finitos, não existe para sempre. A Terra tem uma quantidade de metros cúbicos, digamos assim, e que se eu for explorar continuamente, esses recursos vão acabar, tá bom? Então, eu preciso ter esse senso de responsabilidade, no sentido de ter essa relação equilibrada com o mundo, uma relação que não prejudique a mim, que não prejudique o mundo. E aí já partindo... antes de partir para o segundo nível de transcendência, a transcendência para os outros, é importante destacar que uma forma de entender é essa questão de que se eu não cuidar do mundo, isso vai se voltar contra mim. Mas, tanto na filosofia quanto na teologia, você tem uma segunda perspectiva, que é entender que tudo que existe no mundo tem o seu valor. Então, mesmo que alguma coisa do mundo não vá ter uma utilidade imediata para o ser humano, já existe um valor naquilo. No caso da fé cristã, é criação de Deus. E Deus nos deu a missão de cultivar, de explorar os meios naturais, mas também de guardá-los, de cuidar dos meios naturais. Passando então para o segundo nível de transcendência, que seria a transcendência enquanto abertura aos outros. Que outros? Os outros seres humanos. Nós vivemos no mundo, como eu disse agora há pouco, não como ilhas, mas rodeados de outras pessoas. A nossa vida é sempre uma relação com outras pessoas, a começar
quando os nossos pais biológicos ou de criação, enfim, nós somos cuidados por pessoas desde o nascimento, então a nossa vida é sempre mediada por essa relação com outras pessoas. Vocês estão fazendo uma faculdade, vocês precisam de professores que os ensinem as práticas e questões importantes para a profissão de vocês. Vocês precisam de um coordenador ou coordenadora de curso que vá cuidar da questão administrativa. Depois que vocês se formarem, vocês vão prestar serviços à sociedade que as pessoas precisam, que não podem receber por si próprias. É sempre uma troca constante. E nós precisamos também, nessa questão da relação com os outros, ter uma relação cada vez mais equilibrada e saudável, em que eu tenha, como se diz, uma vida saudável nessa relação e que as pessoas também tenham. Nessa questão específica, o que eu quero destacar também é que eu nunca posso pensar que eu não preciso dos outros. Eu acabei de citar a questão das profissões. As profissões são um exemplo claro de como a gente precisa um do outro. Então, isso eu vou explorar com um pouco mais de profundidade quando for trabalhar a dimensão social da vida humana. Mas agora o que eu tenho que adiantar é que a gente não pode imaginar que a gente vive numa ilha, numa bolha, que nós não precisamos das outras pessoas. Isso é uma das maiores ilusões que a gente pode ter na vida, uma das coisas mais prejudiciais que a gente pode ter na nossa vida. A ideia é acreditar que nós somos completamente autossuficientes e que não precisamos uns dos outros, tá certo? Uma experiência de um dia levando isso ao extremo nos mostraria muito claramente o quanto a gente precisa dos outros. Basta, por exemplo, pensar como é que eu vou voltar para casa se eu moro numa cidade diferente, né? Se eu preciso de um motorista, se eu preciso de alguém para construir esse carro, enfim. A nossa vida é sempre mediada pela necessidade das relações uns com os outros, tá bom? Mas isso a gente vai aprofundar o porquê de ser uma ilusão tão perigosa a ideia de que nós somos completamente autossuficientes. Claro que nós somos autônomos, autodeterminados, mas nós precisamos uns dos outros. Eu vou aprofundar isso um pouco mais à frente. No caso da teologia, esse olhar de abertura ao outro é expresso, por exemplo, na passagem bíblica, né, que destacava que, quando Jesus falava que quando nós fazemos o bem aos mais pequeninos, é a ele que estamos fazendo. Então nós precisamos perceber que essa relação também com os outros nos aproxima também de Deus. E isso já aponta para outra dimensão da transcendência, que é a abertura a Deus. Nós trabalhamos na aula anterior a ideia de que o homem, pela sua dimensão espiritual e racional, ele é aberto à totalidade do ser, não apenas uma parte da realidade, como por exemplo a visão, que só é aberta a uma parte da realidade, que é a realidade que nos atinge a partir da luz, e é apenas um espectro da luz. Ou a audição, que só olha aquilo que consegue nos deixar uma marca através do som, e é apenas um espectro do som, não todas as ondas sonoras nós podemos alcançar. Já a nossa espiritualidade, a nossa racionalidade, nos coloca em contato com toda a realidade do ser. E, obviamente, com a realidade fundante do ser, o ser absoluto, aquilo que é a origem de tudo, que é Deus. Então, na teologia cristã, essa abertura, essa transcendência, ela também se manifesta, além da transcendência ao mundo e aos outros, é uma transcendência em relação a Deus, que é a fonte de todas as coisas, tá certo? E como eu falei, essa transcendência a Deus não é apenas ficar olhando para cima e falar e orar para Deus, né? Rezar e pedir algo para Deus, ou agradecer. Se manifesta também na abertura aos outros. Já é uma forma, quando você cuida, você tem respeito aos outros, também é uma forma de você respeitar a Deus, que se transfigura na imagem do outro, do semelhante, tá certo? E por último, o homem enquanto imagem de Deus, isso a gente vai trabalhar em sala um pouco, reforçar um pouco mais em sala, mas eu vou apenas destacar o parágrafo do Catecismo da Igreja, que fala dessa questão, e comentar um pouco, e a gente encerra o conteúdo por esse tópico, tá certo? Bom, no Catecismo da Igreja, eu vou colocar o link para vocês acessarem diretamente. No parágrafo 1701 diz o seguinte: o ser humano ou o homem como imagem de Deus. Cristo, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor,
manifesta plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Foi em Cristo, a imagem de Deus invisível, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Assim como foi em Cristo, Redentor e Salvador, que a imagem divina deformada do homem pelo primeiro pecado foi restaurada na sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Bom, o Catecismo vai destacar o fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto o ser humano, em relação às outras criaturas, aos outros animais, tem um protagonismo, digamos assim, um destaque na criação. Vai destacar também que através do pecado o homem se afasta dessa imagem, mas obviamente não perde essa característica, e Cristo, através da salvação que nos deu, ele vem apagar essa mancha do pecado e nos aproximar novamente ainda mais à imagem de Deus, tá certo? Algumas características que falam do porquê o homem é a imagem de Deus já foi exatamente trabalhado nessa disciplina. A primeira característica é o ser pessoa. Somos imagem e semelhança de Deus, exatamente por isso nós somos pessoa, como Deus é pessoa. Outra característica dessa imagem e semelhança de Deus é a liberdade. Assim como Deus é plena liberdade, o homem também é um ser livre, não completamente autônomo, porque ele não é Deus, mas dentro dos condicionamentos o homem é livre. O homem também é um ser que é aberto, que é capaz de transcender. Percebam que todas essas características que trabalhamos são características que culminam para o conceito do homem enquanto imagem de Deus, né? O homem, por ser imagem e semelhança de Deus, ele é pessoa, ele é livre, ele é capaz também de transcender, de sair de si mesmo para abrir-se ao mundo, aos outros e a Deus. Tá certo? Bom, e a gente termina a nossa aula aqui, ela apenas uma explicação de alguns detalhes do conteúdo. Vocês vão ter o acesso ao slide para que vocês possam ler um pouco mais sobre as questões. Eu vou colocar textos que aprofundam essas questões também. E na próxima aula nós retomamos essa discussão para tirar qualquer dúvida que ainda possa ter ficado, tá certo? É isso, pessoal. Até um próximo encontro.